Olá, que bom que você está aqui conosco novamente no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, clique no sininho, se inscreva para receber as novas notificações, bem como também as nossas devocionais, estudos e mensagens. Se você ainda não curtiu a página aqui do Facebook, aproveite, curta, siga a nossa página e também aproveite o nosso trabalho e divulgue para as outras pessoas, compartilhando esse vídeo, deixando os seus comentários, para que juntos nós cresçamos na graça e no conhecimento. Nós somos a Igreja Presbiteriana Esmeraldina, aqui na cidade de Campinas. Eu sou o pastor Elber Silva e é uma alegria mais uma vez poder estar com você. Lembrando da nossa última devocional, falamos sobre Filipe e o eunuco e o fato de que ele não entendia o que estava sendo dito e falado num texto específico das Sagradas Escrituras. Aproveitando a última devocional, o último estudo que nós fizemos, eu quero então dar continuidade agora e um passo ainda a mais para nós aprimorarmos o conhecimento e aproveitarmos esse texto para o nosso deleite espiritual. Lembrando que o texto que nós vimos a semana é Atos 8, versículo de número 31. O etíope respondeu: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Assim, convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. É interessante que aqui, nesse texto, nós temos 4 barreiras que precisam ser tratadas para que nós possamos entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse ou qualquer outro texto que nós venhamos a ler. A primeira situação, a primeira barreira que nós temos aqui nesse texto, e ela já foi derrubada, era que o etíope estava com um livro na mão. Aqui nós sabemos que ele estava com um pergaminho, um exemplar do Antigo Testamento. Hoje nós temos tudo isso compilado no Antigo e Novo Testamento, nas nossas mãos, através dos smartphones ou também dos sites e até mesmo do livro físico. Então essa primeira barreira havia sido quebrada, ou seja, o etíope tinha um determinado livro na sua mão. A segunda barreira que nós vimos anteriormente nesse texto é que ele estava aberto na página certa, já estava no capítulo correto. É interessante, quando nós vimos anteriormente esse texto, fala que ele começou a ler o profeta Isaías. E esse texto que é citado aqui é o capítulo 53 do referido livro. Então essa é a segunda situação que nós temos no texto. A terceira barreira, quando nós olhamos um pouquinho mais para cima a respeito do versículo que nós acabamos de ler, é que ele já havia lido, mas não havia compreendido e nem entendido o que estava descrito nesse texto. De repente, então, esse etíope olha para o lado e percebe alguém correndo ao seu lado na carruagem. E então ele para, chama e, observando aquilo que Felipe estava fazendo, Felipe pergunta: "Entendes o que lês?" E o etíope então responde: "Como posso entender se alguém não me explicar?" E assim ele faz um convite para Felipe adentrar a sua carruagem, sentar-se ali e explicar. Aqui nós temos agora a quarta situação, a quarta barreira que eu quero externar um pouco mais nesse vídeo, nessa devocional. Se nós hoje fôssemos confrontados por alguém, qualquer pessoa que seja, e essa pessoa pedisse para que eu e você assentasse ao lado dela e explicasse uma determinada parte da Escritura, ou um versículo, ou um texto, como nós reagiríamos? Por isso, então, nós, como cristãos, devemos ter em mente que nós devemos ler a Bíblia todos os dias, estudá-la, procurar ver vídeos de pessoas capazes que fizeram estudos mais aprofundados para alimentar e nutrir a nossa alma, assistir devocionais, ler bons livros e, acima de tudo, depender na oração do Espírito Santo para que ele ilumine assim então o nosso intelecto e a nossa mente para podermos compreender. Graças a Deus, nós podemos olhar para as Sagradas Escrituras e verificar que todos os textos eles vão apontar para Cristo.
E aqui, não diferente, já estava com o livro na mão, ele já estava aberto na página certa e num determinado e num capítulo específico, Isaías 53, que fala do servo sofredor. É interessante nós observarmos que o etíope estava lendo e relendo e ele queria saber quem era ou qual era a pessoa que estava sendo narrada naquele texto, porque não cita-se o nome, apenas fala que é um servo sofredor, é um homem de dores e entre outras nomenclaturas que nós sabemos hoje que estão ligados à pessoa de Cristo Jesus. Então esse etíope, ele tem a grata satisfação, pela graça e misericórdia de Deus, de ter alguém que estudou, que aprendeu e que agora estava apto para ensinar ele a interpretar e compreender a palavra de Deus. Por isso, é interessante nós fixarmos essa quarta lição. Quando alguém, através de uma pregação, através de uma devocional, através de um estudo, explica as Sagradas Escrituras para mim e para você, o nosso entendimento ele se abre, o Espírito Santo ele faz então a mudança e a transformação radical naquilo que precisa ser feito, que é o nosso intelecto, as nossas ações e no nosso coração, e aí nós passamos a enxergar de uma maneira diferente e podemos então compreender. A quarta barreira então que nós temos aqui, que cai por terra, é a barreira da ignorância. Quando o Senhor Jesus, através da pregação, da ação graciosa do Espírito Santo, move o nosso coração, não há algo que possa resistir, porque quando ele entra, ele vem para habitar e ficar eternamente. Por isso, eu tomo emprestado aqui uma frase de uma pessoa que eu conheci, tive a grata satisfação de conhecê-la, mas ela já está na glória, que é o reverendo Elben Leon César, o fundador da revista Ultimato. Ele, em um dos seus artigos, ele escreve a seguinte frase: o público precisa de discursos explicativos e não de discursos eruditos. Aqui é a aplicação que nós fazemos então. As pessoas precisam que nós expliquemos as coisas de maneira simples, clara e objetiva. É apropriarmos da palavra do Senhor para ajudarmos e socorrermos as pessoas que tanto precisam. Agora, se como cristão nós não lemos, nós não estudamos, nós não oramos, nós não praticamos e nós não vivemos, não há o que fazer. O contrário disso também é importante. Se nós somos alguém que oramos, que temos uma leitura rotineira, sistemática, procurando planos bíblicos, mesmo que no primeiro momento a gente não entenda, mas continuemos lendo e pedindo a Deus que nos abençoe, certamente então isso fará sentido na minha e na sua caminhada cristã. A exemplo de Filipe, que todos nós, pela graça e misericórdia de Deus, se o Senhor assim aprouver colocar alguém para assentar-se ao nosso lado, ou nós nos assentarmos ao lado de alguém, nós possamos ter palavras suficientes para explicar e dar razão da nossa fé e da nossa esperança. Por isso, nesse texto nós aprendemos que as 4 barreiras que precisam cair é que nós precisamos de um livro. Esse livro é a palavra de Deus. Nós precisamos que ele esteja aberto para falar ao nosso coração. Precisamos que, ao abrir um capítulo, nós deixemos que o Espírito flua no nosso coração para podermos entender isso. E a quarta lição é que nós não sejamos mais ignorantes com respeito às Sagradas Escrituras. Basta que nós olhemos para o mundo, basta que nós olhemos para a natureza, basta que nós olhemos para a criação e saberemos que Deus está comandando toda a história e nada está fora dos seus propósitos. O que nós vamos fazer? Ler, ler e ler. Estudar, estudar e estudar. E orar, 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 para que Deus assim nos abençoe. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima, se Deus assim nos permitir.